dia, irmão. A questão das colunas que estão na entrada do templo e as esferas, né, que estão colocadas, representadas sobre elas. É característica do rito brasileiro, e assim foi adotado em 1968, estou com o ritual. De cada lado da porta ergue-se uma coluna oca bronzeada com um capitel suportando 3 romãs. No fuste da coluna, à direita da entrada, quer dizer, na coluna do sul, estará gravada a letra B, e no da coluna da esquerda ou do norte, a letra J. A coluna B, do ritual de 68, é rematada por uma esfera celeste e a coluna J por uma esfera terrestre. Pronto, irmão. Isso, definido em 68, é uma marca do rito brasileiro. Podemos discutir a questão alegórica, etc., mas isso é uma característica nossa, né? A coluna B é arrematada por uma esfera celeste e a coluna J arrematada por uma esfera terrestre. J ao norte, B ao sul. A origem dessas esferas pode ser encontrada na descrição bíblica, né, do Templo de Salomão, cheia de controvérsias, né? Cheia de controvérsias. No Templo de Salomão não haveriam esferas celestes e terrestres, porque naquele tempo a Terra era considerada plana. Mas a Bíblia, né? Isso está lá em 1 Reis, né? Primeiro livro de Reis, 7, né? 41, diz assim: as 2 colunas, os 2 capitéis redondos. Essa é a expressão, as 2 colunas com seus 2 capitéis redondos. A palavra original, que é gular, ela quer dizer, pode ser taças, né? 2 taças, 2 coisas arredondadas, né? Basta dizer que na tradução da Bíblia de Jerusalém, que eu gosto muito, 7:41, vai dizer, os 2 rolos de capitéis. Prosseguindo, 2 rolos, né? O vídeo é curto, né? Prosseguindo, a origem, né, maçônica certamente está na descrição do Templo de Salomão, na descrição bíblica. E no primeiro livro de Reis, capítulo 7, verso 41, realmente fala, né, que os capitéis eram arredondados, né? A palavra hebraica, gulá, pode significar muitas coisas, né? Tanto que a Bíblia de Jerusalém vem a traduzi-la como um rolo, né? Um rolo, né? Então, é uma primeira discussão. Uma grande segunda importante discussão é se o celeste, o globo celeste está sobre a B, a coluna B dos aprendizes, ou está sobre a coluna J, né, dos companheiros. Insisto, o rito brasileiro as coloca celeste para o B e terrestre para o J. Mas há uma grande discussão e pode haver uma grande discussão. Nós ensinamos a característica do nosso rito, mas não nos impede, a ninguém, aliás, a nossa interpretação é livre, de discutir, de mostrar e falar sobre as várias alegorias e as interpretações. E o mestre Nicolas Lan, né, ele ensinava assim, né, o mestre Nicolas Lan, tão saudoso, não existe mais iguais a ele. O Nicolas Lan, ele ensinava que a coluna B possuía uma representação material, né, terrestre, e a coluna J uma representação celestial, espiritual. E, nesse sentido, a coluna era invertido, o globo terrestre sobre a coluna do aprendiz e o globo celeste sobre a coluna do companheiro.
Com esse vídeo a gente conclui. Essa era a interpretação de Nicola Aslan, respeitável, muito respeitável interpretação. Interpretação é livre. Mas um maçom, ele deve ser mestre da hermenêutica, né? Ou da arte de fazer interpretações. O que significam as duas esferas sobre as colunas, né, da entrada? Sem dúvida alguma, eu diria, a universalidade, né, da maçonaria. A maçonaria ela é universal, é universalidade. Agora, detalhando, o globo celeste é a espiritualidade e o globo terrestre é a materialidade. Essa é o significado. Trabalhar sobre isso aí, faça o que quiser, dê a explicação e interprete como quiser. Só não mexa, só não tenha a boa ideia de tentar corrigir. Porque na hora de corrigir, vai descorrigir. Corrige de um lado e descorrige do outro, tá bom? Então, a tradição, nós a recebemos assim, nós vamos manter essa tradição, vamos trabalhar com diversas linhas de interpretações e é aquela história, né, querido? O obreiro, ele deve ser mestre, né, na arte de compor oposições. Compor essa oposição espiritual, material, que já existe, né, do esquadro e compasso, né, como nós arrumamos o esquadro e o compasso, como já existe, né, em outras. Né? Então, a universalidade da maçonaria. O globo terrestre e o globo celeste estão ali representando, aliás, como todo o nosso salão, né, representa a universalidade da ordem. Mas, por enquanto, é só muita coisa a conversar e essas coisas não se esgotam nunca. Um abraço, um forte abraço. Obrigado pelo interesse e desculpe se crio mais problemas do que resolvo. Um bom dia.